Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e vamos discutir uma questão que surgiu nos últimos dias. A possibilidade de Cal Kestis aparecer em live action, é isso mesmo. Cameron Monaghan, o ator que faz Cal Kestis na série de jogos Jedi, né? Tivemos Jedi Fallen Order e Jedi Survivor, está aí sendo cotado para aparecer em projetos da Lucasfilm, um ou dois, um ou três, talvez um, talvez nenhum, enfim. O fato do rumor é que há a possibilidade de Cal Kestis aparecer em live action. E que talvez isso não demore, tá? Segundo as fontes desse rumor, dizem que a Lucasfilm está avaliando sim a entrada de Cal Kestis para o live action após a conclusão da saga Jedi nos games. Então vem comigo, vamos conversar um pouco sobre isso? Eu estava segurando um pouco esse assunto, confesso, mas já que as notícias de Star Wars estão um pouquinho mornas nesses últimos dias, eu acho legal a gente trazer isso aqui. Eu quero discutir com vocês 3 possibilidades, Wings, para o Cal Kestis aparecer em live action no universo Star Wars daqui para frente, tá? Acho importante que a gente exercite um pouco da nossa criatividade para ver esse personagem em live action, porque acho que tem pouca margem aí para o Cal aparecer, né? O Cal Kestis, ele é um personagem muito querido e o Cameron Monaghan, né? Ele é um ator muito incrível, assim, eu gosto do trabalho dele, principalmente em Gotham, que ele fez o Jeremy, né, que foi uma pegada meio coringa lá, loucaço, doido na periquita. Então ele tem, talvez, a juventude que um jovem Jedi poderia ter para trazer uma base de fãs, para também retomar uma base de fãs e para trazer a galera dos games para junto aí da saga em live action, né, em filmes e séries. E o personagem do Cal é um dos mais queridos dessa fase Disney, né? Eu considero que o Cal Kestis, né, a história do Cal Kestis é uma das mais sólidas. Isso por quê? Porque temos o personagem sendo bem estabelecido em histórias muito sólidas, que é o caso dos jogos Star Wars Jedi, né? A gente teve o lançamento de Star Wars Jedi Fallen Order lá por volta de 2019, um jogo que, na minha opinião, tem uma história muito redondinha. Eu joguei o Fallen Order e gostei muito de todo o crescimento do Cal como esse padawan foragido da Ordem 66 e de como ele vai aprendendo a reusar a força, né, lembrando dos seus aprendizados lá no Templo Jedi, ao mesmo tempo que vai fazendo, né, completando enigmas, vai enfrentando imperiais e principalmente encarando os inquisidores, né? É um jogo muito bem feitinho, gosto muito, tá? Me diverti. No caso de Star Wars Jedi Survivor, eu joguei 1 ou 2 fases. Infelizmente, meu notebook não suporta tanto e eu também não tenho o PlayStation 5 para isso. Então, eu não consegui jogar ainda. Eu estou devendo bastante, quero muito jogar, justamente por eu ser um grande fã do Cal Kestis e gostar muito desse personagem. Mas o fato é um só, tá? Vamos trazer aqui as verdades. Primeira verdade, precisam terminar o jogo primeiro. Precisam concluir a história de Cal Kestis nos games, para a gente ter qualquer possível cheirinho de possibilidade desse personagem aparecer em live action. Não sei se vocês lembram, mas na época de Obi-Wan Kenobi, muitos anos atrás, tipo 3 anos atrás no caso, a gente teve essa possibilidade do Cal Kestis aparecer como uma live action, né? Isso até foi ventilado também em The Mandalorian, segunda temporada, quando o Luke ia aparecer. A presença do Cal Kestis era uma das que as pessoas estavam, pô, Cal Kestis, vai aparecer o Cal Kestis. Calma, gente, calma. Eu, na época, acho que eu também falei isso, mas estava na minha cabeça, pelo menos, de que o Cal Kestis só poderia aparecer em live action quando ele finalizasse a sua participação nos jogos Star Wars Jedi, né? Então, eu acho que pode ser uma realidade? Pode, mas vamos terminar o game primeiro. Tem que terminar as histórias dos jogos, tem que terminar a história do Cal na mídia de nascimento dele, que são os games. E aí sim, quem sabe trazer esse personagem para o live action. Por mais que esse rumor esteja aparecendo mais uma vez, né, seja ventilado mais uma vez, eu acho que é bom a gente manter bem o pé no chão para essa possibilidade, tá? Por causa disso. Ainda não tem previsão do próximo jogo Jedi sair. Está em desenvolvimento. Mas quem sabe a gente tenha mais informações sobre isso na Star Wars Celebration, né? Talvez a EA tenha alguma notícia sobre para compartilhar com a gente na Star Wars Celebration. É uma expectativa que se tem, porque na Star Wars Celebration a gente vai ter, né, os principais lançamentos e anúncios da saga Star Wars, né? Então eu não vejo isso acontecendo tão cedo. De todo modo, a segunda verdade que eu quero trazer para vocês é:
o Cal, ele tá num período meio tenso ali para ele aparecer. O Cal Kestis, ele está muito ativo na era do Império e da Rebelião. Antes dela, na verdade, né? A história do Cal se passa ali entre os 19 anos que separam o episódio 3, Vingança dos Sith, e episódio 4, Uma Nova Esperança. A aparição do Cal em algum momento dessa área aí é nebulosa. É difícil, porque é uma fase onde os Jedi estão teoricamente extintos. Ok, isso nunca foi desculpa, né? A gente já viu zilhões de Jedi aparecendo, mesmo pós-Ordem 66, seja nas fases pré-episódio 4, seja durante a trilogia clássica, escondidos ali, mais escondidinhos, né? Não estão aparecendo, porque o Luke tem que ser o Jedi mais relevante dessa época, né? Fato. Então, a aparição do Cal, nesse momento, nesse trecho da linha do tempo de Star Wars, é puxada por causa disso, porque tem que ser um momento em que os Jedi realmente estão mais escondidos e muito mais ocultos dos olhos públicos e do Império, né? Então, como que vai terminar essa história do Cal? Com ele indo de base, né, morrendo no final do jogo? Pode acontecer. E aí, se essa aparição dele em live action for, na verdade, algo anterior, pode acontecer também. Então vamos teorizar, vem comigo, vamos teorizar a possível aparição de Cal Kestis. O que pode acontecer? Ele pode ter um projeto solo dele, sem trocadilhos com Han Solo, uma história Star Wars. Mas a primeira possibilidade que eu trago aqui é a gente ver um projeto dele, uma série do Disney Plus, um filme para o Disney Plus, algo contido no seu próprio universo, mas que amadureça o personagem, né? Novamente, o Cameron Monaghan, ele tem, sim, um porte de ator bom o suficiente, eu acho, para segurar uma série de Star Wars, tá? E isso a gente vê pelo personagem nos games também. E pelo histórico de ator do próprio Cameron Monaghan. Então, dar uma série para o Cal Kestis não é um erro. Eu vejo algo como um acerto. E eu vejo como uma história que pode ser expandida de alguma maneira, né? E poderia, inclusive, ser um spin-off mesmo, uma história Star Wars. Uma história aventura da semana, sabe? Pra gente ter o prazer de ver esse personagem em live action. Seria interessante. Eu acho que seria uma boa. Quero saber se você concorda. Comenta aqui embaixo. Então poderia ser uma série se passando nesse período pré-episódio 4, Uma Nova Esperança. Ele se envolvendo com piratas, talvez. A gente tendo algumas aparições. Hondo Ohnaka, que não apareceu em Skeleton Crew, poderia aparecer por aqui, né? A gente vê mais detalhes das Irmãs da Noite, que o Cal Kestis tem um pezinho lá. Vocês sabem bem do que eu tô falando, né? Com as Irmãs da Noite e tal. Então eu não descarto isso acontecendo, não. Eu acho até que poderia ser interessante uma caça do Darth Vader ao Cal Kestis, já que o Vader e o Cal já se trombaram algumas vezes. Então acho que seria interessante, né? Porque o Vader não consegue pegar o Cal Kestis. Então imagina uma série caça cão e gato, como é? Gato e rato. Em que o Vader está caçando o Cal Kestis. Lembram dos rumores que eu falei aqui da série do Darth Vader? E se foi esse projeto? E se foi isso aí? Só larguei aqui mais uma teoria para a gente conversar e teorizar junto, tá? A outra possibilidade é o Cal Kestis aparecer na Era da Nova República. Aí a gente teria um Cal Kestis mais velho, a gente teria um Cal Kestis mais maduro. Pela idade do Cameron Monaghan, eu acho que precisaria de um tapinha de maquiagem, apesar de que o Cameron Monaghan ele é mais velho do que o Cal Kestis, né? Ele é mais velho do que o personagem. Então a gente poderia ver sim o Cal Kestis aparecendo numa Era da Nova República. Não acredito que no Mandalorian Grogu. Seria interessante, seria, mas eu acho que não. Então poderia ser algum projeto que permeie essa era, talvez, quem sabe, aparecendo para a grande união dos poderes dos Vingadores da Nova República para derrotar o grande Almirante Thrawn. Acho difícil, porque precisaria de um embasamento anterior. O Cal precisaria aparecer em algum outro projeto para ele surgir nesse projeto aí. Então eu acho realmente difícil ele aparecer nesse momento da linha do tempo de Star Wars, da cronologia de Star Wars. Mas não é impossível, né? Com um bom roteirista e com boa vontade se faz boas histórias, né? Você não concorda? Você não acha isso não é verdade? Então, pode ser verdade. Mas estamos aqui para fazer o quê? Estamos aqui para teorizar, porque a gente é fã, a gente gosta de especular. É isso aí. Então, na minha opinião, eu acho difícil o Cal Kestis aparecer nessa Era da Nova República com Mandalorian Grogu.
mas não impossível. Então eu veria isso acontecendo. A Lucasfilm já falou em alguns posicionamentos que os setores lá se conversam e eles tentam encontrar ali um caminho para boas histórias. É o que diz a Lucasfilm. Então, com isso, os games, eu acho que eles estão com um sarrafo lá embaixo por últimos lançamentos, tipo Star Wars Outlaws, que não foi tão bem, Star Wars Squadrons também não foi tão bem, e Cowcasts acho que é a única coisa dos games que efetivamente tem tido sucesso, né? Então por que não aproveitar esse sucesso e trazer ele para essa era, né? Trazer ele para o live action? Largo aqui a possibilidade. A outra possibilidade, a última teoria que eu trago aqui para vocês neste vídeo, meus wings queridos, é dele aparecer no período pós Primeira Ordem. E essa fica ainda mais difícil, ainda mais difícil. Por quê? Primeiro fator. Eu acho que a Disney vai querer investir mais na Rey e apenas na Rey para esse período após Nova República, após Primeira Ordem, né? Pós sequels. Então o Cowcasts aparecer aqui já complica por causa disso. Segundo fator difícil, né? Segundo fator complicador para a aparição do Cowcasts nesse momento da cronologia, idade. A gente teria aí 30 anos a mais, então seria o Cowcasts, meu filho. O Cowcasts, use a força, eu sou um Jedi. Eita zorra, minha dentadura caiu. Sacanagem, eu tô zoando. Tá aí a Bo-Katan para mostrar que quem usa capacete não envelhece. Mas, zoeiras à parte, eu acho que a gente teria um Cowcasts muito mais velho aqui. São 30 anos que separam o Retorno de Jedi das sequels. E aí você tem mais 10, 15 anos até o filme da Nova Ordem Jedi da Rey, que ainda está programado para acontecer. Já tem vídeo aqui que eu comento que tem um novo roteirista, que é o George Nofi. Roteirista sólido, bom em Hollywood, né? Que fez filmes de espionagem e de roubo. Então pode ser que o filme da Rey vá por esse caminho. E aí, quem sabe, indo por esse caminho, ela não vai atrás do Cowcasts para ajudar ela. Né? Encontra ele como um dos Jedi exilados e foragidos. Né? Não sei, tô aqui jogando sua teoria, velho. Meu papel é esse, é a gente pensar junto, trazer o rumor e a notícia para vocês e a gente teorizar. Então, por causa disso, eu acho difícil o Cowcast também aparecer nesse momento da linha do tempo. Eu queria ver mais possibilidades, aliás. Essa pauta aqui foi montada um pouco corrida, então eu quero que você comente aqui também. Porque eu sei que você deve estar querendo ver mais do Cowcasts, ver mais em live action. Eu quero ver mais do Cowcasts. Eu queria ver o Starkiller também. Ô, saudade de Starkiller, vocês comentando aí que o Henry Cavill parece o Starkiller. Vamos dar uma chance pro Sam Witwer, que é o Starkiller dos games e fez a voz do Darth Maul. Né? Então, assim, Cowcasts, um excelente personagem que eu gostaria muito de ver retornando para Star Wars. Cameron Monaghan tá aí, tá disponível, tá jovem, tá a fim de trabalhar, então deixa o homem trabalhar, bota ele para ser o Cowcasts em live action num projeto decente, com uma boa história e boas histórias ou não, você confere aqui no Diário Rebelde trazendo as notícias para você de Star Wars. Então tem sempre conteúdo de Star Wars aqui para você acompanhar no Diário Rebelde. Vamos torcer para que esse rumor se torne uma notícia, se torne verdade e que a força esteja sempre com você.